Imagine Londres, 1941. Bombas caem sobre a cidade. Famílias se escondem em abrigos. E no meio desse caos, uma voz surge no rádio oferecendo algo raro em tempos de guerra: clareza. Não promessas vazias, não slogans religiosos, mas um argumento racional sobre o sentido da vida. Essa voz era a de C.S. Lewis, professor de Oxford, ex-ateu, e alguém que tentaria algo incomum: explicar o cristianismo sem recorrer à Bíblia como autoridade inicial. O resultado dessas transmissões se tornaria um dos livros mais influentes do século XX, Cristianismo Puro e Simples. Mais de 15 milhões de cópias vendidas, traduzido para mais de 30 idiomas. Mas por quê? Lewis começa com uma pergunta simples: por que discutimos sobre certo e errado? Quando alguém fura a fila, você não diz apenas, eu não gosto disso. Você diz, isso é injusto. Essa reação revela algo curioso. Todos nós agimos como se existisse um padrão moral que deveria ser respeitado. Lewis observa que civilizações muito diferentes, egípcios, babilônios, chineses, astecas, discordavam em vários aspectos culturais, mas concordavam em princípios básicos. Assassinato é errado, roubo é errado, traição é errada, covardia é desprezível. Ele chama isso de lei moral. E aqui está um ponto decisivo do argumento. Essa lei é diferente das leis da natureza. A gravidade você obedece automaticamente. A lei moral você sabe que deveria obedecer, e mesmo assim não obedece. É exatamente por isso que sentimos culpa. Lewis então propõe a conclusão central: se existe uma lei moral objetiva, deve existir um legislador moral, um ser que se importa com o bem e o mal. Mas isso gera um problema desconfortável. Se esse legislador é perfeitamente justo e nós quebramos a lei moral repetidamente, a relação entre nós e ele não está em equilíbrio. Em seguida, Lewis analisa uma afirmação comum: Jesus foi um grande mestre moral, mas não era Deus. O problema, segundo Lewis, é que o próprio Jesus não se apresentou apenas como um mestre. Ele afirmava perdoar pecados, não apenas ofensas contra si, mas de outras pessoas. Se alguém te rouba e um terceiro aparece dizendo, eu te perdoo, a pergunta é inevitável: com que autoridade? Para Lewis, isso só faz sentido se todo pecado for, em última instância, uma ofensa contra Deus, e se Jesus for quem ele disser ser. Daí surge o famoso trilema: Jesus era um lunático, um mentiroso ou o Senhor. O que não é intelectualmente coerente, argumenta Lewis, é reduzi-lo apenas a um bom professor moral. Lewis então identifica aquilo que considera o centro da corrupção humana: o orgulho. Não como autoestima, mas como comparação. Não é querer algo, é querer mais do que o outro. Segundo ele, o orgulho é competitivo por natureza, e é o único vício que não apenas afasta as pessoas entre si, mas também as afasta de Deus. Por isso, Lewis o chama de raiz de todos os pecados. Na parte final do livro, Lewis desloca a discussão. O cristianismo, segundo ele, não se trata de melhorar um pouco o ser humano, se trata de transformá-lo em algo novo. Ele usa a imagem de soldadinhos de chumbo que ganham vida, mas continuam feitos de chumbo, limitados, frágeis. Então, um homem real entra no mundo deles, torna-se um deles e começa a transformá-los em criaturas vivas de verdade. Lewis chama a vida natural de bios e a vida que Deus oferece de zoé. Não é apenas viver para sempre, é tornar-se o tipo de pessoa que pertence ao céu. Isso tem um custo. Deus não reforma parcialmente, ele reconstrói completamente. E isso, segundo Lewis, é doloroso, porque não se trata de construir uma casa confortável, mas um palácio onde o próprio Deus habita.
O paradoxo final é simples e desconcertante. O cristianismo é a coisa mais difícil do mundo e a mais fácil. Difícil porque exige a rendição do controle. Fácil porque, uma vez que isso acontece, a transformação deixa de depender apenas de esforço humano. Lewis não escreveu esse livro para produzir religiosos obedientes. Ele escreveu para provocar reflexão honesta e, depois disso, uma decisão consciente.